Boa tarde. Foram 90 minutos de futebol e quase 4 horas de terror, bagunça e o bairro Comerciário transformado numa praça de guerra. Tudo começou no finalzinho do jogo, quando uma bomba caseira lançada supostamente pela torcida havaiana fez um torcedor do Criciúma perder uma das mãos. O jogo que a essas alturas já não valia mais nada, ficou Criciúma 1, Avaí 0. Uma das alternativas era o Criciúma fazer o dever de casa e, em Florianópolis, o Figueirense passar pelo Ibirama. Com isso, pronto, o time da capital já era campeão, o título ficava longe do Heriberto Wilson e a probabilidade de confusão entre as torcidas seria quase zero. E até foi assim nos primeiros 45 minutos de jogo. O Criciúma abriu o placar aos 25 com Jael, um golaço depois do cruzamento. E com o Figueira goleando o Ibirama na capital, as torcidas de Avaí e Criciúma pareciam se conformar com a perda do título. Mas no segundo tempo, o presságio de que a bomba iria estourar começou. Primeiro, a expulsão do técnico Leandro Machado. O treinador reclamou desse pênalti não marcado dentro da área. Mas o estopim de toda a confusão aconteceu mesmo no final da partida. Final de jogo e um dos maiores clássicos de Santa Catarina terminou em pancadaria. E o pior, um torcedor do Criciúma perdeu uma das mãos depois que uma bomba foi lançada contra a torcida organizada. No final do jogo, os torcedores ainda apontam as marcas de sangue na arquibancada. A suspeita do lançamento da bomba recaiu sobre a torcida do Avaí. O artefato atingiu em cheio seu Ivo Costa, de 62 anos. O aposentado perdeu uma das mãos. O que restou do membro ficou literalmente pendurado ao braço. Um final lamentável de um jogo que a essas alturas não valia absolutamente nada em termos de classificação. Conseguimos uma vitória, como você mesmo falou. Não conseguimos a classificação do primeiro turno, mas estamos cientes que fizemos um bom trabalho. E lamentar pelo torcedor que se feriu ali, né? Olha, Caroline, e isso foi o início de tudo. Logo após o término do jogo, começou o verdadeiro caos. Eu, mais dezenas de colegas da imprensa e parte da torcida, ficamos isolados dentro do Heriberto Wilson. Já lá fora, torcedores inocentes do Criciúma receberam balas de borracha e tiros de efeito moral da polícia. Outros torcedores do Criciúma também foram atingidos. Aquela minoria de sempre, que depreda veículos e o patrimônio público e privado. Logo após a confusão, o torcedor atingido por uma bomba caseira no Heriberto Wilson foi levado até o Hospital São José, em Criciúma. Ivo Costa, de 62 anos, perdeu uma das mãos e passou a madrugada no centro cirúrgico para tentar reconstruir o membro. A cena impressionou os torcedores que estavam próximos da explosão. Eu vi o cara desesperado, com a mão pendurada ali, sangrando. Cara, eu digo, pô, aqui o cara vem assistir um jogo de futebol e volta para casa sem uma mão. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Como é que eles deixam entrar uma torcida adversária, que vem uma torcida organizada grande, com uma bomba daquele tamanho ali, que ele é pior que granada, cara? Revolta que se espalhou pelas ruas que dão acesso ao estádio Heriberto Wilson. Como a suspeita do lançamento da bomba recaiu sobre os havaianos, a torcida do Criciúma foi para cima. O batalhão de operações especiais da PM entrou em ação e começou a disparar balas de borracha e bombas químicas de efeito moral. Alguns torcedores aproveitaram o clima de caos e depredaram veículos e lojas do comércio local. Nos arredores do estádio Heriberto Wilson, a confusão continuou por mais 2 horas e meia. Imprensa, funcionários do clube e alguns torcedores ficaram isolados nas dependências do estádio. Depois da confusão controlada, os restos de projéteis disparados pela polícia eram mostrados pela população. Longe do estádio, no quartel da Polícia Militar de Criciúma, 14 ônibus da torcida do Avaí foram detidos, a pedido da promotoria pública. Um a um, os mais de 700 torcedores havaianos foram fotografados e interrogados. Claro, uma precaução para eles também, uma segurança para eles, mas também, repito, não podem ficar tanto tempo presos aqui no batalhão, né? O promotor de justiça de Criciúma, Alex Cruz, ainda solicitou as imagens do jogo à RBS TV para ajudar na identificação do responsável pelo lançamento da bomba. No final da noite, ele e a equipe de investigadores analisaram na central de produção da emissora algumas imagens de torcedores do Avaí.
Avaí. Sabe-se da dificuldade, porque é um volume muito grande de torcedores. Era de um lado a torcida do Criciúma, de outro lado a torcida do Avaí. É um contingente grande de torcedores. O que é possível se fazer para se tentar identificar a origem dessa bomba, se está fazendo. O processo de identificação da torcida havaiana entrou madrugada dentro. O torcedor que lançou a bomba ainda não foi identificado. E seu Ivo, o torcedor que acabou perdendo a mão direita no incidente com a bomba, passou por uma cirurgia hoje pela manhã e conversou com nossa equipe. O torcedor do Criciúma, Ivo Costa, de 62 anos, não consegue esquecer os momentos de pânico que viveu dentro do estádio. Foi bom. Aí em seguida já começou a cair sangue, comecei a gritar. Aí já chegaram e me pegaram, né? Para me levar pro carro. O zelador aposentado foi ao estádio para assistir o jogo, mas viu a alegria se transformar em pesadelo. Como é que foi? O senhor pegou na mão? É para jogar longe, né? Eu também, bem certo, eu nem sabia o que era. Acostumado de lá ver um joguinho para me divertir, né? Qual o sentimento que está passando agora no seu coração? A raiva eu não tenho, nunca tive de ninguém. Só que assim que Deus me ajudasse, que eu melhorasse, né? Que eu pudesse voltar a andar. Porque eu já tive estofreamento nas pernas, de cadeira de roda há muito tempo. Quantos anos o senhor andou de cadeira de roda? Bastante tempo, aí por isso que eles me aposentaram, para ganhar um salário. Aí agora aconteceu mais essa. O senhor tem problema nas pernas, o senhor tem dificuldade de se locomover? Não, quer dizer, eu andava por aí tudo, né? Mas eu tive na cadeira de roda tudo há muito tempo, né? Eu me tratei com tudo. A cirurgia durou 3 horas. A tentativa da equipe médica era reconstituir a mão direita de seu Ivo. Não havia nenhum dedo, então a possibilidade de reconstrução, de reimplante, e pela gravidade do trauma, isso aí não existia, impossível, né? Então o que foi feito, né? Todo aquele tecido desvitalizado, que já estava morto, né? Foi retirado, né? E o nível mais próximo que nós conseguimos, assim, de tecido viável, de tecido em boas condições para manter no paciente, para que não tivesse risco de infecção, risco de vida até, foi o nível de punho. Ele tem que ficar no hospital, né, devido à analgesia, então ele tem uma dor muito forte ali, né, e também o risco de infecção, né, porque é um ferimento sujo, né, pelo local que aconteceu, né, por pólvora, então o ferimento foi muito sujo. Quando ele chegou para nós aqui, era um ferimento extremamente contaminado, então por mais que tu tire todo o tecido desvitalizado, todo o tecido doente, né, se faça a melhor limpeza possível, né, esse risco ainda existe, então ele tem que ficar internado durante mais ou menos uns 3 dias, essa é a nossa previsão. A confusão começou antes mesmo do fim da partida, por causa da bomba caseira que atingiu seu Ivo. 90 policiais militares trabalharam dentro e fora de campo para conter o tumulto. Nas ruas, o clima era de guerra. 8 ônibus de torcedores do Avaí ficaram detidos no quartel da Polícia Militar. 700 pessoas foram ouvidas. A polícia ainda não divulgou o nome do torcedor que teria jogado a bomba que atingiu a vítima. Hoje à tarde, o promotor de justiça deve analisar novamente as imagens. E diante de toda essa confusão em Criciúma, nós queremos saber